Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar aqui uma coisa importante sobre as pessoas acreditarem que outras não conversam com Deus e não falam com Deus e que Deus não fala com elas. Há um grande erro nisso. Começando pelo profeta Jeremias, como ele avisou o povo de Israel sobre as coisas que Deus falava com ele. E o povo não dava ouvidos. O povo não queria ouvir o que Ezequiel tinha para dizer. E olha o que deu. O resultado que eles sofreram porque não queriam acreditar no que o profeta Jeremias dizia. Então, toda vez que Deus escolhe um servo para falar, ele dá unção para esse profeta falar, ele dá boca e sabedoria para esse profeta, assim como Deus fez com Moisés, assim como ele fez com muitos profetas dele, assim como continua fazendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele quiser usar uma pessoa para falar, para levar a palavra dele, para salvar vidas e almas, ele o fará. Bom será para aquele que acreditar. Se aqueles que acreditassem em Jeremias, tivessem acreditado em Jeremias, não teriam sofrido tanto quanto sofreram. Mas aconteceu como deveria acontecer, né? E é para o nosso próprio exemplo. Então, o que é que nós tiramos disso? Uma vez eu também ouvi uma pessoa me dizendo, uma pessoa não, um pastor, disse para mim, me perguntou, ué, Deus fala com você? Por que você diz que Deus fala com você? É de admirar um pastor perguntar isso, né? Porque se ele pergunta por que Deus fala comigo, se Deus fala comigo, então eu não entendo. Deus não fala com ele, sendo um pastor? É claro que Deus fala conosco. Deus fala conosco, nos escuta, nos responde, nos dá a sua palavra. Ele fala e nos dá autoridade, nos dá boca e sabedoria para levar a palavra dele. Está aqui, ó, palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, realmente, Deus não vai falar nada. Mas se nós falamos com base na palavra de Deus, porque nós entendemos que Deus nos deu uma revelação, é porque Ele deu. E se Deus deu a revelação, nós devemos falar. Se Ele disser, não fala nada, nós temos que obedecer. Mas se Ele disser, abre a boca e fala, nós temos que falar e obedecer. Isso se chama obediência à palavra de Deus. Então, o que que acontece? Eu, por exemplo, vou dizer aqui, podem acreditar ou não no que eu vou dizer, mas é a minha realidade, a minha verdade com Deus. É a minha vida pessoal com Deus que ninguém na face da terra pode chegar para mim e dizer, isso não existe, isso é mentira, isso está errado. Sabe por quê? Porque é a minha relação pessoal com Deus. Ninguém tem condições de chegar e dizer que não existe. Porque ela existe, ela é real. E é baseada, sabe em quê? Na minha experiência de vida com Deus. Essa minha experiência de vida com Deus me diz que Deus existe, me diz que Ele me responde, que Ele cuida de mim, que Ele cuida das minhas coisas, que se eu tiver de viver para Ele, se eu tiver de morrer para Ele, assim será. Porque Ele dá a vida e Ele tira. Ele dá a saúde e Ele dá a doença. Ele faz tudo, Ele é tudo. Porque Ele é Deus, o Deus de Israel. É esse nosso Deus, o grande eu sou, em que nós devemos acreditar. E Ele capacita os seus ungidos conforme a vontade dEle, conforme o propósito dEle. Então Ele capacita uns para profetas, outros para cura, outros para ministério da palavra, outros para ministério de contribuição. E Ele vai dando os ministérios conforme a vontade dEle e conforme a onisciência dEle, para cada servo seu. Que cada um possa ter o ministério que Ele quer atribuir a cada um, esse ministério. Então, o que acontece? Deus, Ele usa as pessoas para fazer a sua vontade, porque Ele pode nos usar, porque afinal de contas foi Ele que nos criou. Nós somos criaturas e graças a Deus por nós que podemos dizer somos filhos do Deus Altíssimo. Porque ser criatura todo mundo é. Quer dizer, para quem acredita que Deus existe, né? Pode até não ter comunhão com Ele, mas acredita que Ele existe. Então, se acredita que Ele existe, pode acreditar que nós somos todos criaturas de Deus. Mas filhos são aqueles que verdadeiramente têm comunhão com Ele, que buscam a sua palavra. Que não ficam falando coisas tiradas da mente, mas que fala coisas que vêm da mente de Cristo pra gente.
E isso nós conseguimos através da palavra de Deus. E Deus se revela a nós através da palavra, através de um mosquito, através de uma perereca, através de uma cobra, através de um cavalo, através de uma jumenta, através de uma pedra, através de seja o que for. Ele escolhe o meio. E quem escolhe é Ele. É por isso que a palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então nós precisamos entender que Deus é esse que nós servimos. Se eu sirvo a Deus, eu sei que Ele fala comigo. E se Ele fala comigo e fala, Mônica, você vai falar o que eu tô te falando, aí eu falo assim, ai Senhor, mas e se as pessoas não acreditarem? Não importa, você vai fazer a sua parte. É como está escrito em Ezequiel. Da minha parte, da minha cabeça, não vai ser requerido o sangue, porque eu estou cumprindo com a minha parte. Agora, se quem vai ouvir vai aceitar ou não, aí já não é problema meu. Eu estou fazendo a minha parte de levar a palavra. Aceita a palavra quem quer. Quem não quer, não aceita. Simples assim. Então, o que eu vou dizer aqui agora é o que eu tenho. Eu recebo de Deus o dom de visão. Eu tenho esse dom de visão. Deus me dá a visão, é uma coisa extraordinária, maravilhosa, que não dá para explicar como ela funciona. A gente sabe que é a visão. A gente sabe. E nessa visão, Deus me mostrava exatamente uma parede com um buraco. E nesse buraco, dentro dele, tinha uma fechadura. Uma porta fechada. E aí então eu falei, aí eu tive a visão, fiquei com aquilo no pensamento, e como eu sempre faço o meu devocional, graças a Deus, louvado seja Deus, e assim seja hoje, sempre, eternamente, amém. Então eu pedi a Deus, Senhor, me dá a sua palavra nesta manhã. E não tenho problema com essa questão de abrir a Bíblia e ler aonde eu vou abrir, por quê? Tem gente que abre a Bíblia como oráculo, lê, essa palavra não é pra mim, essa palavra é pra mim. Não, eu não leio a Bíblia assim. Eu leio a Bíblia, se eu abrir a página aqui, eu vou ler aqui e vou pesquisar tudo que Deus está falando. Esse meu devocional eu posso levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa. Dentro do meu tempo em que eu me organizo para fazer o meu propósito diário com Deus. E dentro desse propósito, Deus falou, Deus respondeu ao meu coração. Quando eu li exatamente em Ezequiel 43, a restauração do templo, a glória do Senhor, eu fui lendo, e quando chegou no versículo 3, está escrito assim: e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E em outra passagem, Deus fala justamente da porta que está fechada e que não vai se abrir, porque ele passou por ela. Ezequiel 44. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso está fechada. Então, está escrito em Ezequiel, capítulo 8, versículos 7, 8 e 9. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Aqui nesses versículos, Deus confirma a visão que Ele me deu nesta manhã sobre o buraco na parede e a porta depois do buraco. E eu vi a porta fechada. E eu entendi a significação dessa visão da seguinte maneira: Deus está vendo as abominações que estão acontecendo na sua igreja, nos seus templos, os templos que dizem que é de Deus, mas as coisas de Deus não estão acontecendo ali. Então, Deus diz, haverá um basta. Isso deverá ter uma pausa, isso tem que parar, isso vai parar. E ele então fala da restauração do templo
da restauração do santuário e da restauração dos ministérios. Estamos vivendo os últimos dias. Isso é para quem acredita na palavra e para quem acredita em Deus. Quem acredita na palavra sabe que já estamos vivendo os últimos dias. E a prova disso está exatamente em todos os acontecimentos que vêm ocorrendo. E a gente fica assim, meio pasmo, ai, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Na natureza, na vida humana, na política, em todos os sentidos. Homens adorando homens. Pessoas idolatrando homens. Homens religiosos, homens políticos, homens. Quando Deus quer a adoração única e exclusivamente para Ele. Deus reconhece que as autoridades têm poder porque Ele mesmo as instituiu. Mas isso não quer dizer que nós devemos buscar a nossa força no braço do homem. A nossa força vem de Deus. Nós devemos buscar a Deus. E é por causa dessa troca de valores, dessa má interpretação de como devemos nos comportar diante da sociedade, sendo cristãos, sendo servos de Deus. É por isso que Deus está falando desta maneira na sua palavra, que Ele vai agir, que Ele vai fazer uma reforma no santuário. O santuário é todo aquele lugar onde o nome de Cristo é invocado, onde o nome de Cristo é chamado, é proclamado, é desejado, onde se faz adoração a Cristo, a Jesus, onde se ora a Ele. Então, todos esses pontos se tornam um único ponto, porque Jesus está presente. E Ele está presente em todos, onde Ele verdadeiramente é adorado. Então, neste lugar onde Jesus é verdadeiramente adorado, não pode haver corrupção de mentes, de pensamentos, de moral, de um monte de falhas. Eu sou uma pecadora, você é um pecador, mas nós temos um advogado que fala assim, você errou, você pecou, mas nem por isso você deixa de ser meu servo. Lembre-se dos vários exemplos que você tem na Bíblia. Não, isso não é para você ter margem para errar. Não, é para você saber que os homens são falhos, mas que Deus é poderoso para te curar, para te libertar, para te salvar. Porque você não tem que ser arrogante. Eu sou, eu posso, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de mestre, eu tenho o dom. Não é nada disso que Deus quer. Ele dá o dom e aquele que sabe usar o dom com humildade, com dignidade, é desse servo, é esse adorador que Deus está buscando. Como algumas pessoas até citam, né, quando acham que nós somos soberbos, que nós falamos que Deus fala com a gente porque nós somos arrogantes, porque nós temos Deus, e debocham, e ironizam da nossa comunhão com Deus e não acreditam que Deus fala com a gente através da sua palavra, através daquilo que Ele escolhe para falar conosco. As pessoas não acreditam. Talvez porque sejam muito próximas de nós, porque sejam nossos amigos, não acreditam que a gente tem uma relação com Deus, não acreditam nessa comunhão. É a mesma coisa que duvidar da existência de Deus. Porque quem sabe que Deus existe, sabe que Ele fala conosco. Então essas pessoas usam erradamente a palavra de Deus e diz assim pra gente, 1 Samuel 2, versículo 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por Ele são as obras pesadas na balança. Claro, tá mais do que certo isto. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Por que ser arrogante? Sim, só que uma pessoa pegar este versículo e dizer que essa palavra aqui é para você, porque você tem uma relação com Deus, porque você acredita que Deus fala contigo, e por isso estão te chamando de arrogante, usando a palavra contra você, quando na verdade a palavra é a verdade, tá falando pra gente não ser arrogante. O fato de eu ouvir a voz de Deus ao meu coração e à minha mente, porque Cristo fala à minha mente, isso é soberba? Claro que não. As pessoas estão confundindo a palavra. O problema da humanidade é que ela usa a palavra de Deus da maneira errada, interpreta tudo da maneira errada, de acordo com seu próprio pensamento, e acha que aquilo é o certo, quando na verdade aquilo não é o certo. Vamos estudar a palavra de Deus. Olha só, a gente tem aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui, olha aqui, ó,
um texto, um versículo e tem aqui um monte de referências. A palavra se explica pela própria palavra. Não precisa ficar buscando homens para entender a palavra. Assim, nós podemos ir ao culto, ouvir a pregação, isso é maravilhoso, é uma bênção, mas nós temos acesso livre, desde que o véu se rasgou de alto a baixo com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos livre acesso a Deus para buscá-lo na sua palavra. A sua palavra é a verdade. E isso é para quem crê. Eu estou falando com quem crê. Não adianta falar com quem não acredita. Então, se eu creio que Deus existe, que a palavra dele é a verdade, então a palavra dele é verdadeira. Então, o Senhor fala comigo. Então, eu não sou arrogante. Arrogante é aquele que já não está em comunhão com Deus e se empompa todo e diz que eu estou falando em nome de Deus, porque eu sou Deus. A gente está vendo um monte de pastores por aí assim, né, gente? Fala sério. E o que eles estão querendo com isso? Fala sério. Eles estão querendo a salvação da sua alma? Eles estão preocupados com a sua vida? Eles estão preocupados com a sua alegria, com a sua felicidade? Eles estão preocupados com a verdade de Deus? Não, eles estão preocupados, com o quê? Faça-me o favor, né? Só não entende que um pingo é letra quem não quer entender que um pingo é letra. Então está mais claro de que como você sabe que uma pessoa é servo de Deus ou não? Como? Vê se ela está pautando o que ela está falando na palavra. Porque tem um monte de gente pregando coisa que não tem nada a ver com a palavra. São interpretações pessoais, tendenciosas. Então vamos ter cuidado com isso. Agora, na visão, voltando ao assunto, a visão que o Senhor me deu hoje, confirmada em Ezequiel, me faz entender, me deu esse entendimento de que o Senhor já disse basta. Estão fazendo da igreja dele um picadeiro, um teatro, um palco teatral, em que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer nome, todo mundo quer ser Deus. E ele já disse, basta, eu vou fazer uma reforma no meu santuário, na minha igreja, eu vou fazer uma reforma nos ministérios. As coisas já estão acontecendo, prestem atenção, as trombetas já começaram a tocar. Ouçam, escutem as trombetas, despertem. Então, se as trombetas já começaram a tocar, estão tocando por quê? Para a gente despertar. Como está escrito, desperta, ó tu que dormes. Não fica acreditando em todo mundo porque diz que é cristão. Não fica acreditando em todo mundo porque diz que é reverendo, que é pastor, que é bispo, que é apóstolo. Não importa. O que importa é a pessoa pregar e nós sabermos que a pessoa está pregando a palavra de Deus. A gente sente aqui dentro quando Deus fala conosco. Amém? Então vamos fazer a nossa parte. Eu creio em Deus? Sim. Eu tenho o chamado de Deus? Sim. Eu devo pregar a palavra de Deus? Sim. Eu tenho ministério com o Senhor? Sim. Então eu vou fazer aquilo que Deus está falando no meu coração. Se Deus está falando para eu pregar aqui nesse vídeo, é aqui nesse vídeo que eu vou pregar. Se Deus falar que eu vou pregar na igreja, é na igreja que eu vou pregar. Se Deus falar que eu vou cantar, mesmo sem saber cantar, eu vou cantar. Se Deus falar faça, você deve fazer, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Cabe a nós a obediência, porque Deus diz bem claramente ao nosso coração, né? Que Ele se agrada mais de obediência do que de sacrifícios. Então, fazer muitos sacrifícios para agradar a Deus, no final das contas, no futuro, no dia certo, naquele dia, Ele vai dizer assim, eu não te conheço. Eu te conheço? Senhor, mas eu fiz. Não te conheço. Então, para Jesus me conhecer, eu preciso fazer aquilo que eu acredito que Ele está me falando para fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu acredito que eu estou fazendo este vídeo porque Deus falou ao meu coração para eu fazer. Se eu não acreditasse, eu não faria. Com certeza não faria. Estou fazendo porque eu acredito que Deus me escolheu para fazer esse vídeo. Independente de você acreditar ou não.
Eu acredito que Deus me chamou para fazer esse vídeo. Então, independente de alguém acreditar ou deixar de acreditar, eu estou fazendo porque eu acredito. Eu acredito que Deus me deu a palavra para trazer para você, para o seu coração, para a sua igreja, para você como atalaia da sua igreja, para você como profetiza o profeta da sua igreja, como escolhido, ungido do Senhor para fazer a obra na sua igreja. Eu acredito que Deus está falando comigo para falar com você que acredita nele e que acredita na obra dele e que acredita que Jesus está voltando, coisa que ninguém mais prega, só prega prosperidade, 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 não é isso? Então, nós temos que entender que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. De quê? Do grande mal que está se instalando dentro da própria igreja. E as pessoas não estão vendo, sabe por quê? Porque aquele pregador, ele é famoso, ele tem milhões de curtidas no Facebook, no Twitter, no YouTube. Porque ele tem posição, porque ele é um médico, porque ele é um advogado, porque ele é isso. Não importa os títulos que a pessoa tenha. Ela tem comunhão com Deus. É dessa comunhão que Deus vai tratar. Se tem, permanece. Se não tem, ele vai limpar. E eu peço a Deus que ele me preserve, a mim e a você, que está se dedicando a ele com fidelidade. Que ele nos preserve do mal. Porque a palavra de Deus diz bem claro, quem está em pé, cuide para que não caia. Então eu sempre digo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Eu me humilho diante de Ti porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha alma, o Senhor é o mestre dos médicos. O mestre dos médicos, mestre dos mestres, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o doutor dos doutores. O Senhor é tudo. E eu preciso de Ti, meu Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Então eu preciso que o Senhor me fortaleça a minha fé, para que eu permaneça firme diante do Senhor, sem arrogância, sem soberba, porque se eu tenho o dom que o Senhor me dá, se eu tenho os dons e os ministérios que o Senhor me dá, não tem por que eu me gloriar disso. A glória é do Senhor e não minha. Eu só tenho que te agradecer a misericórdia e a bondade do Senhor em me conceder esta bênção. Então, é essa oração que nós devemos fazer a Deus todos os dias. Quem está em pé, cuide para que não caia. Peça a Deus, ore a Deus, oremos ao Senhor para que Ele nos preserve, nos livre de todo mal, que Ele nos fortaleça nos nossos ministérios, nos nossos dons, no nosso chamado espiritual, para que a gente permaneça firme em Cristo, sem vacilar, pela fé. Humanamente falando, nós somos frágeis, somos fracos, cometemos erro aqui, erro ali, até pecamos. Mas uma coisa é certa, não sentimos prazer em desagradar a Deus. Tanto que quando a gente faz uma coisa errada, meu Deus, eu fiz isso, me perdoa. Não é assim? Porque nós somos humanos. Mas o fato de ter errado não quer dizer que a gente está feliz com o erro, com as falhas. Elas acontecem por causa da nossa humanidade. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que quer dizer isso? Se Jesus venceu o mundo, se Ele venceu todas as necessidades, as dificuldades humanas, as adversidades humanas, nós também podemos vencer. O que isso quer dizer? Que elas existem. Se elas não existissem, Ele não teria falado isso. Então, se elas existem, nós sabemos que existem, nós precisamos pedir a Deus para nos fortalecer, para que nós não venhamos a sucumbir diante delas, mas para que permaneçamos firmes na nossa fé, sem vacilar na fé, sem vacilar. Firmes na fé, em obediência ao Senhor. Senhor, está difícil, me ajuda a te obedecer, me ajuda a fazer a tua vontade. Sempre assim. Isso é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é isso. É isso que nós devemos buscar. Amém? Então é isso, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esse nosso dia maravilhoso. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela fique para sempre guardada em nossos corações e que cada um de nós possamos fazer a nossa parte abençoados por Deus em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.